Olá, pessoal, tudo jóia? Vamos lá, mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre o que é artigo de opinião. Vocês já haviam ter começado a fazer algumas atividades sobre artigo de opinião, mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais para nós podermos escrever melhor um artigo de opinião. Na realidade, o artigo de opinião ele é um texto opinativo e de cunho argumentativo, tá? Vai tratar-se de quê? De um gênero que a opinião do autor sobre o assunto de relevância é definida. Então, definida de que forma, professor? Através de argumentos, através de comparações, de explicações, através de depoimentos, dados estatísticos e etc. Tá? Vamos ver mais um pouquinho sobre. Então, qual que seria, professor, as características desse gênero? Vou citar para vocês algumas características para que vocês possam conhecer melhor sobre o gênero. Não todas, tá, pessoal? São algumas. Na realidade, ao escrever um texto, um artigo de opinião, você tem que ter uma liberdade estrutural de acordo com o que está sendo proposto, tá? E é necessário que o autor venha dominar o assunto. Então, para dominar um assunto, o que é que você tem que fazer? Tem que ler muito, tem que se informar. Eu sempre digo, não adianta. Seja qualquer texto que formos escrever, se nós não lermos bastante, nós não conseguiremos escrever bem. Não somente a questão de escrever, mas até mesmo para expressar na fala, na oralidade, é necessário você ter o conhecimento sobre o assunto, tá? Então, geralmente é assinado. A linguagem ela costuma variar conforme o perfil dos leitores. E geralmente a linguagem é formal. Geralmente não, é uma linguagem formal. Bem, deve-se apresentar uma clara intenção persuasiva. É óbvio, ao você escrever um artigo de opinião, não há como você escrever e não convencer o seu leitor. Eu sempre digo, um bom texto, você tem que lê-lo, relê-lo e ver. Não, convenceria? Eu cumpri aquilo, eu consegui cumprir aquilo que eu deveria cumprir ao escrever isso aqui? Porque se você não conseguir convencer o seu leitor, então não é um texto realmente, um artigo de opinião convincente, ou qualquer texto que for. Então é necessário você escrever, ter um propósito ao escrevê-lo e chegar ao final da escrita deste texto, cumprir o propósito, ok? Continuando. Qual então é, professora, qual deve ser a estrutura de um artigo de opinião? Vamos conversar um pouquinho só sobre a estrutura para que vocês conheçam um pouquinho mais. Bem, o importante é não se contentar mais um texto com cara de redação escolar. Não é simplesmente isso, pessoal. Neste caso aqui, é necessário você usar um pouco mais, tá? É você usar mais com responsabilidade, com bom senso, com respeito em relação à estrutura básica da dissertação. Por exemplo, uma dissertação, ela tem que ter um ponto de vista, né? Você já tem que colocar uma introdução, ok? A argumentação que vai ser o desenvolvimento e uma retomada da sua tese inicial ou sugestões, né? Propostas aí na conclusão. Então, tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Mas cuidado, tá? Tente fazer de tudo de forma bem coerente para que não fuja, então, desse padrão. E também você consiga na introdução colocar ali, apresentar o seu ponto de vista. No desenvolvimento, você consiga argumentar. E, finalmente, para concluir, retome a tese inicial e pode colocar algumas sugestões, ok? Bem, o modo como você fará isso será aprimorado cada vez que você escrever mais. Então, é natural. Ai, professora, eu comecei a escrever um texto, nossa, meu texto ficou horrível. Gente, tudo é questão de costume. Quantas vezes a gente vai escrever algo, a gente não consegue no primeiro momento, aí você vai. Às vezes você acaba estudando sobre aquele assunto e vai escrevendo, às vezes faz rascunho várias vezes, e no final o seu texto sai de excelência. É exatamente isso. Então, isso vai acontecer naturalmente, ok? Continuando. Geralmente, dois impasses são os mais evidentes ao se escrever, que é óbvio, que é começar e terminar uma redação. Então, nesse momento, o que eu vou fazer para vocês? Vou trazer, então, por exemplo, um exemplo aí do primeiro caso, tá? Que é o começar. Como começar, então, um artigo de opinião? Bem, deve ter então uma preocupação fundamental com o tema oferecido, levando-se em conta que o parágrafo introdutório é o norteador de toda a estrutura dissertativa.
Muito cuidado. Vai ser aquele o quê? Que vai carregar a ideia nuclear ser utilizada de maneira pertinente. Cuidado aqui, ó. De acordo com a nova regra, não sei se vocês lembram, novo acordo ortográfico, vigorado a partir de 2009, que começou a ser cobrado no vestibulares a partir de 2016, não se usa mais ideia acentuado aí no é, porque trata-se de uma paroxítona de tom aberto, ok? Vamos lá então, continuando. Carrega então a ideia nuclear a ser reutilizada de maneira pertinente em todo o desenvolvimento do texto, ok? Então, nós vamos colocar então que na introdução aí é o momento que você vai nortear a sua redação, então você tem que tomar muito cuidado. E existem diversas maneiras de elaborar a introdução de um artigo de opinião. É o que eu vou mostrar para vocês agora a seguir. Então, vou mostrar alguns exemplos para que vocês possam estar norteando, tá? Então, uma declaração inicial. Posso, por exemplo, abrir um parágrafo com uma afirmação, né? A forma comum de desenvolver essa introdução. Por exemplo, política e televisão são duas instâncias da sociedade brasileira que parecem reunir o maior número de pessoas despreparadas e desqualificadas. É como se escolhessem a dedo as piores pessoas, com raras exceções, para legislar ou executar, animar shows de auditório ou de entrevistas, etc. Beleza. Eu simplesmente que introduzir fazendo o quê? Uma afirmação. Posso fazer isso? Claramente. Continuando. Vamos definir então. Bem, o que é essa definição? É quando se tem por objetivo conceituar algo, então um processo, uma ideia ou uma situação. Aí eu vou então conceituar. Violência é toda ação marginal que atinge o indivíduo de maneira irreversível. Uma bala perdida, ou intencional, um assalto, um amigo, um conhecido que perde a vida inesperadamente através de ações inomináveis. Então, aqui nesse momento, eu fiz uma definição. E também, no outro momento, eu posso o quê? A partir do momento que eu começo a escrever, eu posso apresentar o quê? Dados estatísticos. Gente, isso é extremamente importante. Numa redação ou num artigo de opinião, quando você apresenta dados estatísticos, quer dizer que você conhece, que você está dominando o assunto. Então, aí você pode colocar, ó, nas grandes cidades brasileiras, não existe sequer um indivíduo que não tenha sido vítima de violência. 48% das pessoas já foram molestadas. 31% tiveram algum bem pessoal furtado. 15% já se defrontaram com um assaltante dentro de casa. 2% presenciaram assalto a ônibus. É um exemplo de um dado estatístico. Não está fazendo, vocês estão percebendo que não está uma sequência lógica desse artigo de opinião. Mas são exemplos que está trazendo que você pode colocar no seu artigo de opinião que enriquece o artigo. E você pode também no seu artigo de opinião usar uma interrogação, tá? Essa interrogação, uma sequência de interrogações, é uma forma bem criativa de envolver e despertar a atenção do leitor. Eu, particularmente, eu sou apaixonada das minhas redações, dos meus artigos, colocar indagações, porque leva você a refletir sobre aquele assunto, a pensar. Então, ao mesmo tempo, você que eu digo assim, a pessoa que está lendo o seu artigo, no momento que ela estará lendo o seu artigo, ela estará refletindo e pensando sobre aquilo que você escreveu. Então, acho que enriquece de maneira muito grande. Tá joia? Aí nós temos aqui, depois se vocês quiserem ler, falam sobre isso. E também é necessário, se vocês quiserem, podem trazer uma alusão histórica. Então você vai organizar uma trajetória que vá do passado ao presente, tá? Do presente para o passado. Ao comparar uma questão social, histórica, geográfica, fatos. Então você pode também, novamente, é o conhecimento, né, que você adquiriu no decorrer do tempo, com bastante leitura, com bastante pesquisa, conhecimento. Então, tudo isso, quanto mais você enriquece o seu artigo, mais interessante ele ficará, mais chamativo ele ficará. Então, você pode trazer todos esses dados no seu artigo de opinião. Não, professora, eu não quero trazer uma alusão histórica. Mas, gente, se mexer com a questão estatística, traz questão estatística. Se precisar trazer informações, por exemplo, de repente eu vou falar sobre a Covid-19, escrevi um artigo sobre Covid-19. Gente, quantas coisas interessantes a gente tem ouvido falar aí sobre vários dados, estatísticas, sobre o assunto, locais aonde começou, como que está a situação. Então, assim, tudo que você souber e puder trazer de informação interessante
para enriquecer o seu artigo, para trazer um convencimento, é interessante e inove-se, sabe? Traga algo que às vezes você, nossa, mas eu não tinha pensado sobre isso. É muito importante. E conclusão. Retome o que foi dito na introdução, porém, sem se repetir de forma tão evidente. Não, você não vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Não é isso que eu estou falando. Né? Você vai somente retomar. Evite termos que indiquem tratar-se da conclusão. Por exemplo, às vezes a pessoa vai escrever na conclusão, o último parágrafo já é a conclusão. Então, assim, você não precisa ficar... Os termos que às vezes você vai usar, tipo assim, às vezes pode concluindo. Tem pessoas que gostam muito de usar concluindo, mas nem sempre você precisa de usar concluindo. Então, evite esses termos, mas, de certa forma, você vai mostrar lá, em outras palavras, que está concluindo. Cuidado, não utilize pronomes pessoais, tá? Seja bem conciso e seguro ao reafirmar sua posição. Então, novamente, na introdução você vai introduzir aquilo que você vai dizer, você vai nortear. No desenvolvimento você vai trazer todas aquelas informações que eu coloquei lá para vocês, tá? Dados estatísticos, se tiver questão histórica, você vai começar. Então, assim, vai colocar tudo que você conhece sobre o assunto. E você vai concluir, então, retomando e colocando um posicionamento, então, final ali no seu artigo de opinião, ok? Então, que bom. Espero que vocês tenham gostado e até mais.